Meus queridos irmãos, a primeira leitura de hoje, tirada do Deuteronômio, é na verdade o final, o último capítulo do Deuteronômio, que vai falar então sobre os últimos acontecimentos da vida de Moisés. Para quem não sabe, Moisés, eleito por Deus, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, ele lá pelas tantas recebe, por desobediência sua, uma consequência de que não entraria na terra de Israel. Contudo, Deus o daria a graça de enxergar a terra prometida. Então, antes do rio Jordão, tem um monte chamado Monte Nebo. Lá então, Moisés sobe e lá ele contempla toda a região da terra prometida. E ali então ele é sepultado, Não se sabe onde é a sepultura de Moisés, sabe-se que é no Monte Nebo. É bonito nós notarmos então que Moisés, o seu corpo continua, É como se dissesse o seguinte, que ele continua a olhar para a terra prometida. Ele continua a sua vida, a sua sepultura, continua a servir de testemunho para todos aqueles que moram naquela terra prometida, para que eles nunca se esquecessem do que os seus antepassados fizeram para que eles tivessem aquela terra lá hoje, Então acaba se tornando uma espécie de testemunho. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar na homilia de hoje. No final do Evangelho, no final da primeira leitura, nos diz a respeito das características de Moisés. Ele como um profeta, olha que coisa bela, diz assim: em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés. Então, a qualidade de profeta, Moisés, em primeiro lugar, como profeta. E quais são as qualidades? Ou seja, em que Moisés foi conhecido, em que a sua, como posso dizer aqui, autoridade foi reconhecida. E aqui vai dizer então 3 características. Então, nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, primeira característica. Segunda, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra Faraó, seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. 3 características, Ou seja, ninguém se igualou a Moisés como profeta, pois ele foi de uma maneira única aquele a quem o Senhor conheceu face a face, a quem falava face a face, de maneira exemplar, a quem o Senhor utilizou como instrumento contra os inimigos de Deus, e a quem Deus utilizou como instrumento para trazer as graças de Deus. Moisés então teve a sua autoridade reconhecida por essas 3 características. Primeiro, a sua intimidade com Deus. Segundo, o seu empenho em fazer com que as obras que não são de Deus não crescessem em meio ao povo. Terceiro, em seu empenho em fazer com que as obras de Deus crescessem em meio ao seu povo. A autoridade de Moisés, tem essa tríade, esse tripé: intimidade com Deus, defesa contra os males que ameaçam a fé e intercessão, instrumento de Deus para manifestar a fé em meio ao seu povo. E diversas são as características. Se nós vamos olhar aqui o Mar Vermelho, que afogou os soldados egípcios, se nós formos lembrar aqui, por exemplo, Moisés, que através do seu pedido faz, vir do céu o maná, tantos benefícios quantas defesas. E o que nós podemos aprender na vida de Moisés? Veja, assim como a autoridade de Moisés estava ligada a esse tripé,
também a autoridade de vocês, pai e mãe, está ligada nas mesmas características de Moisés. Moisés, nenhum se igualou a ele em profetismo, em ser como profeta. O que significa isso? Em falar as palavras de Deus. Isso significa ser profeta. Deus falava ao seu povo através de uma pessoa. Essa pessoa em que Deus falava, através de quem Deus falava, era o profeta. Ninguém se igualava a Moisés nesse sentido. A autoridade de Moisés, então, nos mostra como deve ser a nossa autoridade. Nós recebemos os nossos filhos de Deus, e a eles nós devemos um dia prestar contas do que nós conduzimos, do que nós falamos, do que nós então formamos os nossos filhos, por onde nós caminhamos, assim como Moisés. E da mesma forma como Moisés foi conhecido por essas 3 características, nós podemos fazer um exame de consciência a respeito da nossa autoridade de pai e de mãe. Primeiro, será que eu estou sendo um exemplo na vida de oração para os meus filhos? Porque é na minha intimidade com Deus que os meus filhos vão aprender a intimidade com Deus. Moisés, por exemplo, na terra prometida, no deserto, ele ia e rezava diante da tenda da reunião. Quando saía de lá, o seu rosto estava brilhando, de modo que quando Moisés ia na tenda, todo mundo ficava parado, não fazia mais nada, para ver Moisés como ele saía, vislumbrando, brilhando a glória de Deus. Isso com certeza cravou no coração daquele seu povo um desejo de também querer se unir a Deus assim também. Como nós queremos, meus queridos irmãos, que nossos filhos tenham intimidade com Deus, se nós não temos intimidade com Deus? Os nossos filhos vão olhar para nós e eles nada mais, nada menos vão fazer o que nós fazemos e vivemos. Então, olhando o nosso exemplo, os nossos filhos então seguirão. Lembro muito bem aqui da história de São João Paulo II, quando ele falava a respeito do pai dele. E ele dizia assim, que o pai dele, polonês, era do exército polonês. O pai dele era um militar exemplar, onde as pessoas da cidade respeitavam muito ele. Mas ele dizia o seguinte, que tem uma coisa, a mãe dele já era falecida, do Papa João Paulo II. Tem uma coisa que ele via no pai dele, que moldou profundamente o coração dele. Uma vez de madrugada, ele saiu para tomar água, e quando ele sai, ali ele encontra de madrugada o seu pai ajoelhado diante de um altar, com a velinha acesa, rezando por ele e pelo seu filho. Ali ele entendeu de onde vinha toda a sabedoria e todo o respeito que o pai tinha. E de tal modo isso cravou tão profundamente no coração dele, que ele depois decidiu pelo caminho do sacerdócio, depois se tornou bispo e papa, santo. Tudo isso surgiu por um exemplo silencioso. A autoridade do pai de São João Paulo II brotava de uma intimidade com Deus. Segunda coisa, Moisés se tornou um instrumento de Deus no combate contra os inimigos da fé. Não adianta nada nós dizermos que amamos a Deus se nós não colocamos barreira, não nos fazemos frentes a diversas coisas que ameaçam o amor de Deus em nossa casa. E hoje, meus queridos pais, quantas são as coisas? São as redes sociais que nós precisamos filtrar em relação aos nossos filhos, é a televisão, a internet como um todo. Tantas outras coisas, nós podemos até mesmo colocar aqui muitas coisas que os filhos aprendem, infelizmente, nas escolas. A pergunta é, será que nós, pais, estamos preparados a isso? São Pedro diz na sua carta, estáis pronto para dar a razão de vossa fé. Se o vosso filho hoje, de 13 e 14 anos, fizer uma pergunta de fé, um questionamento de fé, você saberá respondê-lo para sanar a dúvida dele? Ou ficará na berlinda, sem saber o que responder, e deixará então o seu filho procurar outras respostas, que o Google então me responda?
Moisés então foi um assíduo, a sua autoridade foi exemplar, o ser instrumento de Deus foi exemplar no meio ao povo, porque ele, como ninguém, procurava viver à risca os mandamentos de Deus. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, lá do monte Sinai, vê o povo adorando um bezerro, Moisés ali quebra aquelas tábuas, num sinal visível, para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo com aquele simples gesto. Depois, o que ele manda fazer? Manda derreter aquele bezerro de ouro e manda todo mundo beber o líquido, né, o ouro em forma de líquido, né? Pequenos sinais. Lógico, não vou mandar que isso aconteça hoje em dia, né? Senão vai gerar uma intoxicação em massa. Mas, para nós entendermos como o coração dele estava pronto a defender as coisas de Deus, a não permitir que a idolatria, não permitir que tantas outras coisas fora entrassem em meio ao seu povo. Por fim, Moisés foi alguém que, de tão unido a Deus, que tão ardente de zelo pelas coisas de Deus, se tornou instrumento de Deus para atrair as bênçãos do alto para o seu povo. As pessoas estavam com sede e a Moisés: Moisés, nós não temos água. Moisés, por essa intimidade com Deus e por esse amor a Deus, suplicava a Deus que concedesse graça ao seu povo. Por diversas vezes, por exemplo, nós vemos no livro do Êxodo, Deus dizer assim: olha, quer saber uma coisa? Vamos acabar com esse povo. E Moisés dizia: não, Senhor, não faça isso. E intercedia pelo seu povo. Foi pela intercessão de Moisés que muitos bens e muitas graças desceram ao seu povo. Terceira e última coisa, a intercessão. Pai, mãe, você tem rezado pelo seu filho? Você tem feito penitências pelo seu filho? Aqui é uma coisa interessante. Certa vez, um padre, amigo de São João Maria Vianney, conversando com ele, depois São João Maria Vianney tinha mudado a Ars, que era uma cidade pagã praticamente, é uma cidade que vivia a fé, transpirava a fé. Ele dizia assim: mas olha, eu fiz tudo o que você fez, né, esse padre amigo, na minha paróquia e nada deu certo. E aí então São João Maria Vianney disse assim: mas você tem rezado pelo seu povo? Sim, tenho rezado por ele. Mas você tem se sacrificado pelo seu povo? Feito penitências, jejuns e orações? Moisés vivia se sacrificando pelo seu povo e por isso tinha autoridade para pedir de Deus graça sobre esse povo. A pergunta que eu faço a vocês, pais, têm rezado pelos seus filhos? Segunda pergunta: tem feito orações, penitências, jejuns, sacrifícios pelos seus filhos? Assim, meus queridos irmãos, desta forma, com este tripé, Moisés nos ensina a maneira que ele conduziu o seu povo à terra prometida. Assim também o Senhor quer que nós conduzamos o nosso povo, isto é, a nossa família, a nossa casa, rumo à terra prometida, que é o céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.